Eu nunca imaginei que o dia do meu compromisso fosse se transformar no pior da minha vida. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Minha noiva, a mulher com quem eu planejava passar o resto dos meus dias, me traiu com ninguém menos que meu próprio irmão. E o pior, minha família, ao invés de me apoiar, colocou a culpa em mim, defendendo ambos como se o erro fosse meu. Não sei se alguém já sentiu essa dor, mas o que eu vivi naquele momento foi só o começo de um pesadelo. E como toda boa história de traição, ela não terminou ali. O destino tem um jeito engraçado de nos dar uma rasteira, e eu recebi a maior delas. Eu sou Felipe, 28 anos, e, até aquele fatídico dia, a minha vida parecia ser perfeita. Nascido em uma família tradicional, com pais amorosos e um irmão mais velho, Daniel, que sempre foi meu exemplo de vida. Cresci acreditando que tudo sempre teria um final feliz, que meu relacionamento com Clara, minha noiva, seria a base para minha felicidade eterna. Ela e eu nos conhecemos na faculdade, e, em poucos meses, parecia que nada poderia nos separar. Ela era encantadora, inteligente e tinha uma energia que fazia tudo ao seu redor brilhar. Eu sabia que ela estava em um bom momento em sua vida profissional, mas a nossa relação parecia, ao meu ver, perfeita. E, claro, como qualquer bom namorado, planejei uma surpresa, um pedido de casamento que, na minha mente, seria inesquecível. Afinal, qual outro dia seria mais apropriado para dar esse passo do que no dia em que, finalmente, todos os membros da minha família estariam reunidos para a comemoração de um evento importante? Uma ocasião grandiosa, como só minha família sabia organizar. O que eu não sabia, e nem poderia imaginar, era que a verdadeira surpresa que eu teria naquele dia seria algo muito mais sombrio, algo que mudaria para sempre minha visão sobre o amor e a confiança. Clara estava animada com o evento. Naquela manhã, ela parecia mais radiante do que nunca, e eu estava simplesmente feliz por tê-la ao meu lado. A cerimônia estava programada para ser no final da tarde, e o clima estava perfeito. As flores, a comida, a decoração, tudo estava no seu devido lugar. Meu coração estava transbordando de felicidade enquanto eu me preparava para o grande momento. O cenário estava montado, a música estava preparada, e minha proposta estava guardada, esperando o momento certo. Mas, na medida que os minutos iam passando, algo dentro de mim começou a mudar. Uma sensação estranha se apoderou de mim, uma intuição que eu não sabia como definir. Algo estava errado, muito errado. Quando eu estava me preparando para fazer o pedido, algo que eu jamais esqueceria, o evento foi interrompido de forma inesperada. Clara desapareceu por alguns minutos. Eu, como um bom noivo, procurei não questionar, mas a sensação de inquietude cresceu. Fui até o local onde ela estava e, ao chegar perto de uma das portas, ouvi algo que me fez parar no lugar. O som era quase imperceptível, mas para quem sabia ouvir, ele gritava, traição. Não era possível. Eu não conseguia acreditar no que meus ouvidos estavam captando. Não podia ser verdade, minha mente estava se negando a aceitar o que estava acontecendo, mas as evidências estavam todas ali. Eu vi meu irmão, Daniel, e Clara, entrelaçados de uma forma tão íntima que minha própria existência parecia ter sido dilacerada. O que se seguiu foi um pesadelo. Como era possível que ela, que eu amava com todo o meu ser, tivesse me traído com meu próprio irmão, aquele que sempre admirei e confiava? Eles estavam, literalmente, desmascarados diante dos meus olhos. O mundo, que até aquele momento parecia ser perfeito, desmoronou instantaneamente. Mas o que me surpreendeu ainda mais foi a reação deles. Enquanto eu estava em choque, Daniel olhou-me com um sorriso que, ao invés de expressar arrependimento, parecia mais uma provocação. Clara, por sua vez, não teve coragem de olhar nos meus olhos. Ela apenas abaixou a cabeça, como se estivesse esperando que eu a perdoasse, como se fosse possível apagar a dor que ela me causará. Minha mente entrou em uma espiral de revolta. Tudo que eu acreditava sobre amor, lealdade e família, parecia agora uma mentira cruel. No fundo, eu sabia que esse não era o momento para agir com raiva, mas a dor era tão intensa que o simples ato de respirar parecia uma tortura. Quando finalmente consegui reunir forças para falar, o que saiu foi algo que nem eu mesmo conseguia entender. Eu disse a eles que não sabia o que era pior, se a traição de Clara ou o fato de meu próprio irmão ter me traído. Ambos, sem reação, ficaram em silêncio. Quando voltei para a sala, minha família não estava tão surpresa quanto eu esperava. Não vi o apoio que tanto imaginei que receberia. Ao invés disso, minha mãe e meu pai olhavam-me com certo pesar, como se estivessem tentando entender o que eu havia feito de errado. Daniel, como se nada tivesse acontecido, se aproximou de todos e começou a falar sobre como ele e Clara haviam se apaixonado. Como se fosse algo natural. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, ainda mais considerando que ele sempre foi o melhor para Clara. E o que mais me doía era ver como minha própria família parecia apoiá-los. Como se fosse normal que eu fosse o culpado, que eu fosse quem estava errando por não compreender o verdadeiro amor entre eles. Naquele momento, a sensação de traição foi triplicada. Não só Clara me traiu, como meu próprio irmão, mas minha família também estava do lado deles. Eu, que esperava uma reação de apoio, me vi isolado, com o coração partido e com um amargo gosto de revolta na boca. Eu nunca imaginei que esse dia, que deveria ser um dos mais felizes da minha vida, seria marcado pela dor, pela humilhação e pelo abandono. Agora, completamente sozinho, sem ninguém para apoiar, eu tomei uma decisão difícil, mas necessária. Minha relação com todos estava acabada. Nada mais teria sentido. Não haveria mais casamento, não haveria mais família, e não haveria mais amor. Ao menos não com essas pessoas. E eu sabia que a vingança, essa sim, viria mais tarde. As coisas não acontecem do nada. Quando olhamos para trás, é como se um filme começasse a rodar em nossas mentes, nos lembrando de pequenos detalhes, de sinais que ignoramos, ou até mesmo de momentos que tentamos esquecer. Eu sempre imaginei que minha vida fosse perfeita, mas agora vejo que os sinais estavam todos ali, se acumulando aos poucos. Se eu tivesse prestado mais atenção, talvez teria percebido os indícios da traição muito antes. Minha relação com Clara começou de forma inocente, como a maioria das histórias de amor. Conheci ela na faculdade, uma garota encantadora com um sorriso que poderia iluminar qualquer sala. O tipo de pessoa que você acha que é a resposta para todas as suas orações. Tínhamos muito em comum, ou pelo menos eu achava que tínhamos. Era quase como um conto de fadas moderno, onde eu era o príncipe encantado e ela, a princesa que tinha todos os sonhos a meu lado. Claro, eu nunca imaginei que essa imagem perfeita fosse desmoronar tão rapidamente. O tempo passou, e logo nos tornamos inseparáveis. Fui me apaixonando por Clara cada vez mais, mas o que eu não sabia era que algo estava mudando dentro dela. Não sei exatamente quando aconteceu, mas algo em nosso relacionamento começou a perder a magia. Ela começou a se afastar, não de mim, mas do que eu representava. Ao invés de me dedicar à nossa relação, eu estava dedicando mais tempo à carreira, tentando construir o que achava ser a base do nosso futuro. Achava que ser bem-sucedido seria suficiente. Claro, que estava completamente errado. Enquanto isso, Daniel, meu irmão, sempre esteve por perto. Ele era a pessoa com quem eu compartilhava meus maiores sonhos, meus medos e até mesmo as minhas inseguranças. Sempre fui muito próximo dele, mais do que qualquer outra pessoa. Ele sempre foi o mais experiente, o mais mestre das relações, o cara que sabia como conquistar as pessoas. Eu confiava nele de olhos fechados, achando que ele tinha as melhores intenções. Como irmãos, nos dávamos bem, mesmo quando brigávamos, o que era raro. Nunca imaginaria que, por baixo dessa fachada de lealdade, ele nutria sentimentos bem diferentes.
E Clara, bem, ela sempre gostou de chamar atenção. Não era algo negativo, pelo contrário, ela tinha um carisma natural, e por onde passava, todos reparavam nela. No começo, eu achava que esse magnetismo era só uma parte da personalidade dela, mas, com o tempo, comecei a notar como ela parecia se divertir com a atenção extra que recebia de outras pessoas. Eu ficava tranquilo, acreditando que ela nunca olharia para outro alguém, até que as coisas começaram a mudar. Eu me lembro de algumas ocasiões, principalmente nas festas familiares, onde Clara e Daniel pareciam estar em sintonia de uma forma estranha. Nada explícito, claro, mas uma troca de olhares, uma atenção excessiva de Daniel, algo que, naquele momento, eu interpretei como carinho fraternal. Eu estava tão cego pelo amor que sentia por Clara, e tão focado no meu trabalho, que ignorei os sinais óbvios de que algo estava se passando entre eles. Cada elogio, cada comentário de Daniel sobre o comportamento de Clara, pareciam apenas naturais, como qualquer irmão faria. Mas, com o tempo, esses pequenos gestos começaram a ter um peso diferente. Olhando para trás, agora é claro. Eu me lembro, também, de quando Daniel começou a mostrar um interesse cada vez maior pela nossa relação. Ele perguntava o tempo inteiro sobre o que Clara gostava, como ela se comportava em certos momentos, o que ela pensava sobre diferentes coisas. Na época, achei que ele estivesse apenas interessado em entender como ela pensava, ou se preocupando comigo, mas agora vejo que era mais do que isso. Ele não queria saber sobre a nossa relação para me ajudar, mas para descobrir como conquistar Clara. Ele estava se preparando para me dar a facada que eu não sabia que estava vindo. Com o passar dos meses, começou a ficar cada vez mais claro que havia algo de errado. Clara parecia mais distante, menos carinhosa, e eu, cego pela confiança que tinha nela, nunca imaginei que fosse ela quem estivesse se afastando, até que a verdade me golpeou. A traição, quando chegou, foi como um soco no estômago. Mas olhando para trás, percebo que a traição não aconteceu naquele momento. Ela estava acontecendo muito antes, e eu simplesmente não sabia. A parte mais cruel dessa história, porém, não foi o ato em si, mas sim a reação da minha própria família. Quando eu, finalmente, encontrei coragem para confrontá-los, foi como se eu fosse o vilão da história. Minha mãe, que sempre foi tão protetora, parecia mais preocupada em manter a paz do que me apoiar. Ela dizia coisas como: eles se amam, Felipe, não podemos interferir, como se o amor entre eles fosse algo que eu deveria aceitar, que eu deveria dar a minha bênção para que essa história fosse continuada. Meu pai, o homem que sempre me ensinou a ser honesto e a lutar pelas coisas que eu acreditava, não disse uma palavra. Ele só olhou para mim com uma expressão triste e virou as costas. Não houve uma defesa, não houve uma palavra de consolo. Nada. Isso, para mim, foi ainda mais devastador do que a própria traição. Porque quando minha própria família me vira as costas, o que resta de mim? A dor de perder a confiança, a dor de perder o amor, a dor de ver aqueles em quem você mais confiava se voltarem contra você de uma forma tão fria, tão impessoal, foi como se eu não fosse mais nada para eles. Só um detalhe na história deles. Eu poderia ter lutado por Clara, poderia ter lutado para que ela voltasse a me amar, mas eu sabia que não valia a pena. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reparar. E minha relação com minha família? Essa, talvez, nunca fosse mais a mesma. Aquela foi a última vez que vi minha família, a última vez que conversei com Clara. Eu cortaria todos eles da minha vida. Não havia mais espaço para mentiras e traições. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a vingança viria. Não de forma impulsiva ou descontrolada, mas de uma forma calculada. Porque, às vezes, o tempo tem um jeito cruel de se encarregar da justiça. Tudo começou com um simples telefonema. O que eu nunca poderia prever era que aquela ligação mudaria tudo. Eu estava em casa, sozinho, ainda processando o que acontecerá na manhã do meu compromisso. O que eu sentia não era apenas a dor da traição em si, mas uma sensação de vazio profundo, como se o chão tivesse se aberto sob meus pés e tudo ao redor estivesse desmoronando. Fiquei em silêncio por um bom tempo, tentando entender como isso poderia ter acontecido. Como é possível que a mulher que eu planejava casar fosse capaz de me enganar de forma tão cruel? Como era possível que meu próprio irmão, aquele que eu acreditava ser meu aliado, tivesse se tornado o inimigo mais traiçoeiro de todos? O telefone tocou. O som, no início, era apenas um eco distante, mas logo me forcei a atender. Era minha mãe, e ao ouvir a voz dela, uma sensação de frio percorreu minha espinha. Ela queria que eu fosse até a casa dos meus pais. Por que ela queria me ver? Seria ela mais uma vez tentando me convencer de que eu estava errado? De que eu deveria perdoar tudo aquilo? A sensação de repulsa foi tão forte que, por um instante, eu quase desliguei o telefone, mas acabei cedendo. Quando cheguei lá, algo na expressão de minha mãe me fez engolir seco. Ela estava com um semblante sério, mas também parecia mais nervosa do que o normal. Minha reação foi imediata. Onde está o Daniel? Perguntei com um tom que parecia mais um grito do que uma pergunta. Ela me olhou com uma tristeza que eu não conseguia entender. Ele está aqui, disse ela, e a forma como disse isso fez meu coração disparar. Algo estava errado. Havia algo que eu ainda não sabia, algo que, ao ser revelado, me faria entender que a dor que eu estava sentindo até aquele momento era apenas uma amostra do que estava por vir. Eu entrei na sala, e ali estava ele. Daniel, meu irmão, aquele que eu considerava meu melhor amigo, estava sentado calmamente em uma cadeira, olhando para o chão, com o ar de quem estava esperando por um julgamento. E, sem mais nem menos, ele simplesmente disse: eu e Clara estamos juntos, Felipe. Essas palavras caíram sobre mim como um golpe de misericórdia. A traição não era mais uma mera imagem vaga na minha mente. Ela estava materializada ali, bem na minha frente, e a verdade era ainda mais devastadora do que eu imaginava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que pensar. Mas uma coisa era certa, tudo o que eu acreditava ter sido a minha vida até aquele momento estava sendo destruído bem diante dos meus olhos. Minha mãe, que estava em pé ao lado de Daniel, não fez nada. Ela não tentou me defender, não tentou me explicar, ela simplesmente ficou ali, com os braços cruzados, como se estivesse aguardando minha reação. Eu olhei para ela, esperando algum tipo de apoio, mas ela apenas balançou a cabeça, como se fosse algo inevitável, como se ela já soubesse que esse momento viria. E o pior de tudo é que, naquele momento, eu percebi que, para ela, tudo aquilo parecia ser natural. Como se minha dor não fosse importante, como se fosse algo que eu deveria engolir, engolir sem questionar, sem resistir. Eu queria gritar, queria fazer algo que fosse capaz de exprimir a fúria que estava se acumulando dentro de mim. Mas algo me impediu. Talvez fosse o fato de que, em vez de querer vingança imediata, eu sabia que a verdadeira vingança não era algo que deveria ser impulsivo. Eu tinha uma missão maior agora, fazer com que Clara e Daniel soubessem o que aconteceria quando as coisas se virassem contra eles. Porque, na minha mente, a vingança não era algo que se resolvia com raiva no momento. Não, minha vingança seria calculada. Eu deixaria eles se afundarem sozinhos. Deixaria que as suas escolhas os destruíssem lentamente. O silêncio foi quebrado novamente, dessa vez pela voz de Daniel. Eu sei que você está magoado, Felipe, mas Clara e eu estamos apaixonados. Não dá mais para esconder isso. Ele disse isso com uma frieza desconcertante, como se estivesse me dando uma explicação racional para o ato mais irracional que ele poderia ter cometido. O que ele não sabia, ou talvez soubesse muito bem, era que suas palavras estavam apenas me empurrando mais para o fundo do abismo da raiva.
Eu olhei para ele, e foi nesse momento que percebi algo ainda mais perturbador. Daniel estava falando sobre Clara com uma possessividade que eu nunca tinha notado antes. Ele não estava apenas justificando a traição. Não, ele estava se sentindo no direito de viver esse amor. Um amor, aliás, que ele mesmo havia construído com a frieza de quem sabe manipular a situação. Eu não sabia se aquilo me fazia sentir mais raiva de Clara ou de Daniel, mas o fato é que a raiva estava se tornando quase uma obsessão. E foi naquele momento, enquanto meu irmão se expressava com uma confiança que me parecia irônica, que eu tomei uma decisão. Eu não permitiria que eles me vissem como alguém derrotado. Não, eu os deixaria pensar que tinham vencido, enquanto, na verdade, a derrota já estava começando a consumi-los. Eu não sabia como ainda, mas estava decidido. A vingança viria, e seria lenta. Eles iriam pagar, cada um deles, por me fazerem sentir o que eu estava sentindo. Minha mãe, ainda em pé, não disse mais nada. Ela simplesmente me observava, talvez esperando que eu fosse mais compreensivo, talvez esperando que eu aceitasse esse novo relacionamento como se fosse uma coisa natural. E, nesse instante, percebi que ela também estava tão envolvida na situação que já não conseguia ver o óbvio. Eles haviam me traído, e não havia desculpas para isso. Eu, no entanto, sabia exatamente o que tinha que fazer. Eu saí da casa dos meus pais com a mente em chamas, e, apesar da dor, um pequeno sorriso se formou no canto dos meus lábios. Eles não sabiam o que os aguardava. Eles não sabiam que, por trás de minha tristeza, eu estava planejando algo que faria a traição deles parecer uma piada. A vingança, eu sabia, seria doce. Aquele momento foi apenas o início de um novo capítulo na minha vida, mas também o começo do fim para tudo que eu pensava que era certo. As reações, ou melhor, a falta delas, das pessoas envolvidas me deixou ainda mais perplexo. Eu não esperava que a traição viesse de quem veio, mas o que realmente me deixou sem chão foi a forma como todos ao meu redor lidaram com ela. Ao sair da casa dos meus pais, um turbilhão de sentimentos me consumia. Não só a dor pela traição em si, mas a sensação de ter sido completamente desconsiderado, como se minha opinião e meus sentimentos não tivessem peso algum. Clara e Daniel, ao contrário do que eu imaginava, não pareciam se sentir culpados, nem um pouco. Eles estavam ali, naquele cenário horrível, como se a única coisa que importasse fosse o relacionamento deles. Para Clara, eu era apenas uma etapa, e para Daniel, eu era uma pedra no caminho daquilo que ele acreditava que era o seu destino. Como se a felicidade deles fosse mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que os anos de convivência, mais importante do que o respeito. E o pior, eu não percebi imediatamente, mas, ao olhar para trás, notei que todos os meus amigos e familiares tinham se tornado cúmplices dessa farsa. Ninguém fez nada para me proteger, ninguém questionou as escolhas deles. Ninguém se importou de verdade. O silêncio da minha família, o afastamento repentino de todos, era maior de todas as traições. Eles não estavam do lado de quem foi ferido, não estavam ao meu lado. Eles estavam com eles. Estavam aprovando, de alguma forma, o que eles haviam feito. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas, uma raiva crescente começava a tomar conta de mim. Não a raiva cega, impulsiva, mas uma raiva que vinha da dor de saber que, por mais que eu quisesse fazer algo imediato, sabia que a verdadeira justiça viria com o tempo. Eu deixaria Clara e Daniel se afundarem sozinhos. Eles não precisavam de mim para destruir suas próprias vidas. E como eu sabia que eles seriam consumidos pela sua própria culpa e pelos erros que haviam cometido? Simplesmente porque, no fundo, ninguém escapa das consequências de suas escolhas, mesmo que a vida pareça sorrir para eles por enquanto. A minha primeira atitude foi cortar completamente qualquer tipo de comunicação com minha família. No início, foi um alívio. O peso de ouvir conselhos hipócritas ou olhar para caras de compaixão falsa simplesmente desapareceu. Eu não queria mais saber de ninguém, não queria mais me submeter àquela comédia. Estava claro, se eles não me defendiam, se não estavam do meu lado, então eles não eram dignos de minha consideração. Mas a reação mais surpreendente não foi a de minha família ou de Clara. Foi a minha reação, a minha própria capacidade de resistir à tentação de entrar na guerra. Porque, na verdade, o mais fácil seria tentar me vingar imediatamente. Gritar, expor a traição, fazer um escândalo e destruir a imagem deles aos olhos de todos. Mas não. Eu sabia que a vingança não era algo que você fizesse impulsivamente. Ela tinha que ser calculada, sem pressa, uma vingança que fizesse com que eles sentissem o peso da traição não em um único momento, mas durante o tempo que se passasse. Eu queria que eles ficassem com medo. Medo de que, a cada passo que dessem, a cada movimento que fizessem, a sombra da minha vingança estivesse ali, esperando. Na semana seguinte, um evento inesperado aconteceu. Eu estava sozinho em casa, quando recebi uma mensagem de um velho amigo. Ele me disse que havia encontrado Clara e Daniel em um restaurante, aparentemente muito felizes, compartilhando uma refeição, como se o mundo fosse deles. O detalhe é que, entre risadas e olhares trocados, Clara parecia completamente à vontade, como se nunca tivesse cometido um erro. E Daniel, aquele irmão que eu sempre imaginei ser uma espécie de mentor, estava ali, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Eles estavam se exibindo, sem qualquer vergonha, e ainda mais, Clara parecia ter até mudado sua postura. Ela estava com uma confiança que só alguém que se sente absolutamente seguro poderia ter. Ela sabia que eu estava sofrendo, mas não parecia se importar. Foi nesse momento que eu percebi algo importante. Eles não estavam com medo. Não estavam preocupados. Eles estavam vivendo suas vidas, como se nada tivesse acontecido. E isso foi o estopim para o meu plano. Eu não queria mais dar a eles o prazer de se sentirem impunes. Era hora de fazer com que sentissem as consequências de suas ações, mas de uma forma lenta e dolorosa. Não era mais sobre vingança impulsiva. Era sobre destruir a confiança deles em tudo e todos. E isso seria feito de forma sutil, invisível, mas poderosa. Eu comecei a agir. Primeiro, cortei todo o contato com minha família. Isso, por si só, já causou uma comoção. Mas eu sabia que isso não era suficiente. Eu precisava de mais. Comecei a espalhar a história de como Clara e Daniel estavam juntos, e de como eu tinha sido vítima dessa traição. Mas o mais interessante foi que, quando eu fazia isso, eu não falava com raiva. Eu falava com calma, como quem conta uma história de ficção. Eles não esperavam isso. Eles esperavam que eu fosse o vilão. Eles esperavam que eu me afundasse na dor. Mas, no fundo, eu estava me tornando cada vez mais frio, calculista. Eles estavam começando a ver que eu não era mais o mesmo Felipe de antes. A minha ideia era simples, eu queria que, com o tempo, a vergonha os consumisse. Eles haviam cometido um erro impensado, e agora precisavam viver com as consequências dessa escolha. E o mais importante, eles precisavam perceber que, no final das contas, eles estavam errados, mas eu seria o último a fazer com que isso se tornasse público. A vergonha viria por conta deles mesmos. O tempo, sempre traiçoeiro, se encarregaria de fazer com que eles sofressem. O telefone tocou mais uma vez. Era minha mãe. Eu estava esperando por isso. Ela queria saber se eu estava bem, se eu já havia perdoado Clara e Daniel. A resposta dela foi simples. Você tem que entender que o amor entre eles é verdadeiro, Felipe. Isso me fez rir de forma amarga. Ela estava tão cega pela situação que nem percebia que eu era quem mais havia sido traído. Mas, ao mesmo tempo, percebi que ela não seria mais uma parte da minha vida. Eu já não precisava mais de ninguém.
Eu estava me tornando mais forte, mais independente. A vingança, de alguma forma, já havia começado. E eles nem tinham ideia de como seria. Os dias passaram, e a cada manhã eu acordava com um peso menor no peito. A dor da traição ainda estava lá, mas começava a ser substituída por algo diferente. Algo que me dava força. Um desejo frio e calculado de retribuir tudo na mesma moeda, mas sem precisar sujar minhas mãos. Eu já não era mais a vítima indefesa que eles acreditavam que eu seria. A traição de Clara e Daniel me ensinou algo valioso. A pior forma de vingança não é explosiva, não é um escândalo público ou uma exposição humilhante. Não. A pior vingança é o tempo. A espera. A paciência. A destruição lenta e inevitável que vem quando a verdade se torna inegável até mesmo para aqueles que tentam fugir dela. Nos primeiros meses após o ocorrido, eu me mantive em silêncio. Não fiz questão de me explicar para ninguém. Nenhum único post nas redes sociais, nenhuma tentativa desesperada de limpar minha imagem. Era isso que eles esperavam, certo? Que eu ficasse desesperado, que implorasse por apoio, que tentasse me justificar. Mas eu fiz exatamente o contrário. Ao me afastar, eu deixei um espaço. Um vazio. E esse vazio era tudo que eu precisava para que a culpa começasse a corroê-los. Se Clara e Daniel tivessem ao menos um pingo de consciência, em algum momento se perguntariam, e se ele estiver preparando algo? E se ele não reagiu porque tem um plano maior? Eu queria que eles vivessem na incerteza. No medo. Minha família, por outro lado, tentava agir como se nada tivesse acontecido. O aniversário de Daniel chegou e, como esperado, houve uma festa. Não fui convidado. Claro que não. Eles sabiam que eu não iria de qualquer forma, mas isso não impediu que as fotos do evento fossem publicadas nas redes sociais. Minha mãe, meu pai, tios, primos, todos lá, sorrindo ao lado do casal apaixonado. Me perguntaram se aquilo me afetou. Não. Na verdade, eu ri. Eu ri porque, pela primeira vez, eu enxerguei minha família exatamente como eles eram, um bando de hipócritas. Não era sobre certo ou errado. Nunca foi. Era sobre conveniência. Para eles, era mais fácil ignorar minha dor do que confrontar Daniel e Clara. Mais fácil fingir que o que eles fizeram não foi tão grave assim. Mas se tem uma coisa que aprendi observando as pessoas, é que a verdade tem um jeito cruel de se infiltrar em todas as mentiras. Pouco a pouco, os boatos começaram a circular. Eu não precisei levantar um dedo. Foi quase cômico. Amigos em comum, conhecidos, colegas de trabalho, aos poucos, a história foi se espalhando. Mas a melhor parte. Eu não precisei contar nada. Foram as pessoas ao redor que começaram a juntar as peças. A traição de Clara e Daniel não era apenas uma história de amor proibido, como minha família tentava pintar. Era uma traição covarde. Um golpe baixo. E, com o tempo, as pessoas começaram a olhar para eles de outra forma. Foi sutil no começo. Pequenos olhares desconfortáveis em eventos sociais. Uma conversa cortada no meio quando eles chegavam. Comentários que pareciam inofensivos, mas que carregavam uma dose de ironia. E então, veio o primeiro golpe. Clara perdeu um grande projeto no trabalho. Não porque alguém a prejudicou diretamente, mas porque, no mundo corporativo, reputação é tudo. E a verdade é que ninguém gosta de confiar em alguém que já traiu uma vez. Se ela foi capaz de fazer o que fez comigo, o que impediria de fazer algo semelhante no trabalho? Daniel, por outro lado, começou a sentir o impacto da desconfiança no próprio casamento. Minha família podia fingir que apoiava, mas até mesmo os mais coniventes começaram a se perguntar, se ele foi capaz de roubar a noiva do próprio irmão, será que um dia ele não faria o mesmo com outra pessoa? A confiança é uma coisa engraçada. Demora anos para ser construída, mas basta um único erro para ser destruída para sempre. Eu não precisei levantar um único dedo. A vida estava fazendo trabalho por mim. E então, aconteceu algo que eu não esperava. Certo dia, recebi uma mensagem. Era da minha mãe. Precisamos conversar. É importante. Eu quase não respondi. Na verdade, eu queria ignorá-la. Queria fazer com que sentisse o mesmo desprezo que senti quando ela defendeu Daniel e Clara. Mas algo em mim queria saber o que ela tinha a dizer. Marcamos um encontro em um café. Quando cheguei, ela já estava lá, com um olhar cansado. Pela primeira vez, vi minha mãe sem aquele ar de superioridade. Seu irmão precisa de ajuda, ela disse, sem rodeios. E foi então que percebi que as coisas não estavam tão perfeitas quanto pareciam. Eu apenas a encarei, esperando que ela continuasse. Ela me contou que Daniel e Clara estavam enfrentando problemas. Que o relacionamento deles não era tão sólido quanto parecia. Que Daniel estava bebendo demais, estressado, inquieto. Que Clara já não era mais tão amorosa quanto antes. Minha resposta? Apenas um sorriso irônico. Ele precisa de você, minha mãe insistiu. Eu ri. Não porque achava engraçado, mas porque aquilo era exatamente o que eu esperava que acontecesse. Minha mãe realmente acreditava que, depois de tudo, eu ainda teria alguma obrigação de ajudar Daniel? Depois da traição, da humilhação, do abandono da minha própria família? Eu me levantei, sem pressa, e disse a única coisa que poderia dizer. Ele fez a escolha dele. Agora, que lide com as consequências. Minha mãe ficou sem palavras. Pela primeira vez, eu era quem ditava as regras. Pela primeira vez, eu não era o filho rejeitado tentando se encaixar. Pela primeira vez, eu era o dono da minha própria história. E essa história ainda estava longe de acabar. Aquele momento foi apenas o início de um novo capítulo na minha vida, mas também o começo do fim para tudo que eu pensava que era certo. As reações, ou melhor, a falta delas, das pessoas envolvidas me deixou ainda mais perplexo. Eu não esperava que a traição viesse de quem veio, mas o que realmente me deixou sem chão foi a forma como todos ao meu redor lidaram com ela. Ao sair da casa dos meus pais, um turbilhão de sentimentos me consumia. Não só a dor pela traição em si, mas a sensação de ter sido completamente desconsiderado, como se minha opinião e meus sentimentos não tivessem peso algum. Clara e Daniel, ao contrário do que eu imaginava, não pareciam se sentir culpados, nem um pouco. Eles estavam ali, naquele cenário horrível, como se a única coisa que importasse fosse o relacionamento deles. Para Clara, eu era apenas uma etapa, e para Daniel, eu era uma pedra no caminho daquilo que ele acreditava que era o seu destino. Como se a felicidade deles fosse mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que os anos de convivência, mais importante do que o respeito. E o pior, eu não percebi imediatamente, mas, ao olhar para trás, notei que todos os meus amigos e familiares tinham se tornado cúmplices dessa farsa. Ninguém fez nada para me proteger, ninguém questionou as escolhas deles. Ninguém se importou de verdade. O silêncio da minha família, o afastamento repentino de todos, era maior de todas as traições. Eles não estavam do lado de quem foi ferido, não estavam ao meu lado. Eles estavam com eles. Estavam aprovando, de alguma forma, o que eles haviam feito. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas, uma raiva crescente começava a tomar conta de mim. Não a raiva cega, impulsiva, mas uma raiva que vinha da dor de saber que, por mais que eu quisesse fazer algo imediato, sabia que a verdadeira justiça viria com o tempo. Eu deixaria Clara e Daniel se afundarem sozinhos. Eles não precisavam de mim para destruir suas próprias vidas.
E como eu sabia que eles seriam consumidos pela sua própria culpa e pelos erros que haviam cometido? Simplesmente porque, no fundo, ninguém escapa das consequências de suas escolhas, mesmo que a vida pareça sorrir para eles por enquanto. A minha primeira atitude foi cortar completamente qualquer tipo de comunicação com minha família. No início, foi um alívio. O peso de ouvir conselhos hipócritas ou olhar para caras de compaixão falsa simplesmente desapareceu. Eu não queria mais saber de ninguém, não queria mais me submeter àquela comédia. Estava claro, se eles não me defendiam, se não estavam do meu lado, então eles não eram dignos de minha consideração. Mas a reação mais surpreendente não foi a de minha família ou de Clara. Foi a minha reação, a minha própria capacidade de resistir à tentação de entrar na guerra. Porque, na verdade, o mais fácil seria tentar me vingar imediatamente. Gritar, expor a traição, fazer um escândalo e destruir a imagem deles aos olhos de todos. Mas não. Eu sabia que a vingança não era algo que você fizesse impulsivamente. Ela tinha que ser calculada, sem pressa, uma vingança que fizesse com que eles sentissem o peso da traição não em um único momento, mas durante o tempo que se passasse. Eu queria que eles ficassem com medo. Medo de que, a cada passo que dessem, a cada movimento que fizessem, a sombra da minha vingança estivesse ali, esperando. Na semana seguinte, um evento inesperado aconteceu. Eu estava sozinho em casa, quando recebi uma mensagem de um velho amigo. Ele me disse que havia encontrado Clara e Daniel em um restaurante, aparentemente muito felizes, compartilhando uma refeição, como se o mundo fosse deles. O detalhe é que, entre risadas e olhares trocados, Clara parecia completamente à vontade, como se nunca tivesse cometido um erro. E Daniel, aquele irmão que eu sempre imaginei ser uma espécie de mentor, estava ali, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Eles estavam se exibindo, sem qualquer vergonha, e ainda mais, Clara parecia ter até mudado sua postura. Ela estava com uma confiança que só alguém que se sente absolutamente seguro poderia ter. Ela sabia que eu estava sofrendo, mas não parecia se importar. Foi nesse momento que eu percebi algo importante. Eles não estavam com medo. Não estavam preocupados. Eles estavam vivendo suas vidas, como se nada tivesse acontecido. E isso foi o estopim para o meu plano. Eu não queria mais dar a eles o prazer de se sentirem impunes. Era hora de fazer com que sentissem as consequências de suas ações, mas de uma forma lenta e dolorosa. Não era mais sobre vingança impulsiva. Era sobre destruir a confiança deles em tudo e todos. E isso seria feito de forma sutil, invisível, mas poderosa. Eu comecei a agir. Primeiro, cortei todo o contato com minha família. Isso, por si só, já causou uma comoção. Mas eu sabia que isso não era suficiente. Eu precisava de mais. Comecei a espalhar a história de como Clara e Daniel estavam juntos, e de como eu tinha sido vítima dessa traição. Mas o mais interessante foi que, quando eu fazia isso, eu não falava com raiva. Eu falava com calma, como quem conta uma história de ficção. Eles não esperavam isso. Eles esperavam que eu fosse o vilão. Eles esperavam que eu me afundasse na dor. Mas, no fundo, eu estava me tornando cada vez mais frio, calculista. Eles estavam começando a ver que eu não era mais o mesmo Felipe de antes. A minha ideia era simples, eu queria que, com o tempo, a vergonha os consumisse. Eles haviam cometido um erro impensado, e agora precisavam viver com as consequências dessa escolha. E o mais importante, eles precisavam perceber que, no final das contas, eles estavam errados, mas eu seria o último a fazer com que isso se tornasse público. A vergonha viria por conta deles mesmos. O tempo, sempre traiçoeiro, se encarregaria de fazer com que eles sofressem. O telefone tocou mais uma vez. Era minha mãe. Eu estava esperando por isso. Ela queria saber se eu estava bem, se eu já havia perdoado Clara e Daniel. A resposta dela foi simples. Você tem que entender que o amor entre eles é verdadeiro, Felipe. Isso me fez rir de forma amarga. Ela estava tão cega pela situação que nem percebia que eu era quem mais havia sido traído. Mas, ao mesmo tempo, percebi que ela não seria mais uma parte da minha vida. Eu já não precisava mais de ninguém. Eu estava me tornando mais forte, mais independente. A vingança, de alguma forma, já havia começado. E eles nem tinham ideia de como seria. Saí daquele café sentindo algo que não sentia há muito tempo, leveza. Minha mãe esperava que eu fosse ceder, que de alguma forma ainda restasse em mim a obrigação de ser o irmão leal, o filho obediente, o homem que perdoaria tudo em nome da família. Mas eu não era mais esse homem. Daniel e Clara me traíram da pior forma possível. E agora, as rachaduras do castelo de areia que eles construíram estavam começando a aparecer. O que eles esperavam? Que um relacionamento baseado na mentira e na traição fosse durar para sempre? Que a confiança que eles destruíram nunca se voltaria contra eles? A ironia da situação era deliciosa. O casal perfeito, aquele pelo qual minha família escolheu me abandonar, agora estava ruindo. Daniel, antes tão confiante, tão seguro de que poderia tomar tudo de mim sem consequências, agora estava desesperado. Clara, que se achava intocável, estava vendo sua vida profissional e pessoal desmoronar. E minha mãe, minha querida mãe, que tanto se esforçou para justificar a traição, agora corria atrás de mim pedindo ajuda. Ajuda para quê? Para salvar um relacionamento que nunca deveria ter existido? Para fingir que nada aconteceu e continuar a ser o filho que eles descartaram? Não. Cheguei em casa e, pela primeira vez em muito tempo, dormi tranquilo. Sem ressentimentos, sem raiva. Apenas com a certeza de que a vida já estava cuidando da minha vingança melhor do que eu jamais poderia ter planejado. Nos dias seguintes, soube por terceiros que a situação entre Daniel e Clara só piorava. Discussões públicas, afastamento, Clara cada vez mais irritada com a instabilidade de Daniel. Era questão de tempo até que tudo desmoronasse. E então, veio o golpe final. Recebi outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Quando abri, vi que era de Daniel. Precisamos conversar. Ri sozinho. Tão previsível. Não respondi. Ele já não fazia parte da minha vida. Minha vingança não foi gritar, não foi expor, não foi me rebaixar ao nível deles. Minha vingança foi seguir em frente. Foi permitir que eles colhessem tudo que plantaram. Agora, eu pergunto, fui cruel demais? Deveria ter ajudado Daniel quando minha mãe pediu? Deveria ter tentado reconstruir os laços com minha família? Ou fiz o certo ao deixá-los lidar com as próprias consequências? O que vocês fariam no meu lugar? Atualização 1. Algumas semanas depois da última vez que falei com minha mãe, a bomba explodiu. Daniel e Clara terminaram. E, como tudo na vida deles, não foi uma separação tranquila. A fofoca chegou até mim por amigos em comum. Parece que o relacionamento deles já estava ruindo há um tempo, mas o estopim foi Clara descobrir que Daniel estava traindo ela. Sim, você leu certo. O homem que destruiu meu noivado porque se apaixonou perdidamente por minha ex-noiva, traiu essa mesma ex-noiva com outra mulher. A cereja do bolo? Ele a traiu com uma colega de trabalho de Clara. Alguém que sabia da história toda e, mesmo assim, entrou no jogo. Se eu fiquei surpreso? Nem um pouco. Eu sabia que Daniel nunca foi um homem fiel. Ele sempre foi daqueles que queria tudo e nunca estava satisfeito. O que me chocou foi a rapidez com que tudo se desfez. Clara, que tanto defendeu seu amor verdadeiro, agora estava exatamente na mesma posição em que me colocou 2 anos atrás.
Enganada. Humilhada. Jogada de lado como se não fosse nada. Soube que a separação deles foi feia. Clara fez um escândalo, expôs Daniel no trabalho e espalhou para meio mundo que ele era um traidor. Mas, no fundo, quem poderia sentir pena dela? Ela mesma se colocou nessa situação. Ela ajudou a construir esse castelo de traição e mentiras, e agora estava chocada que ele desabou. A ironia disso tudo é quase poética. Minha família? Bem, eles tentaram manter a pose no início. Mas a vergonha foi inevitável. O grande amor que eles tanto defenderam durou pouco mais de um ano antes de virar um desastre. E agora, sem Clara, Daniel virou um problema real. Ele estava bebendo mais do que nunca, perdeu a oportunidade de trabalho e começou a afastar as poucas pessoas que ainda o apoiavam. Minha mãe tentou me ligar várias vezes depois disso. Imagino que quisesse que eu sentisse pena. Que quisesse que eu fosse o irmão que acolhe, que entende, que dá suporte. Mas eu não sou mais esse homem. Eles fizeram suas escolhas. Agora, estão vivendo com as consequências. E eu? Eu estou bem. Melhor do que nunca. Atualização 2. A vida seguiu seu curso. Meu trabalho estava indo bem, fiz novos amigos, reconstruí minha autoestima. A traição que tanto me destruiu no passado já não passava de uma lembrança distante. Mas, como sempre, o passado tem um jeito engraçado de tentar se arrastar de volta para nossas vidas. Recebi uma mensagem inesperada. Clara. Podemos conversar. Ri sozinho. O que ela queria agora? Pedir desculpas? Tentar justificar o injustificável? Saber se ainda existia alguma chance? Ignorei. Não valia o meu tempo. Mas ela insistiu. Eu fui uma idiota. Você não merece me perdoar, mas eu precisava dizer isso. Preciso admitir que, por um breve momento, considerei responder. Não porque queria ouvir o que ela tinha a dizer, mas porque queria que ela soubesse que eu nunca mais permitiria que ela tivesse poder sobre mim. Mas então, vi que não precisava de nada disso. O silêncio era a maior resposta que eu poderia dar. Minha família ainda tentava de vez em quando puxar assunto, como se nada tivesse acontecido. Como se pudéssemos fingir que aqueles anos de traição, humilhação e abandono não tivessem sido reais. Mas eu mudei. Aprendi que não preciso de uma família que só me quer por conveniência. Aprendi que algumas pessoas só percebem o valor de alguém depois que o perdem, e que, nesse momento, já é tarde demais. Daniel? Continua afundando. Perdendo amigos, oportunidades, respeito. Sozinho, exatamente como eu deixei. Clara? Soube que está tentando limpar sua imagem, mas uma coisa é certa, ela nunca mais terá a vida perfeita que achou que conquistaria me traindo. E eu? Estou livre. Finalmente livre. Se há uma lição que aprendi em tudo isso é que a melhor vingança não é gritar, expor ou revidar. A melhor vingança é seguir em frente e deixar que aqueles que te feriram se afoguem sozinhos nas consequências de suas próprias escolhas. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma publicação. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!